companheiro, ser amigável, ser amigo. Eu louvo a Deus pela vida de todos, no nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Amém? Quem pode dizer glória a Deus? Quero louvar a Deus pela vida da pastora. Deus abençoe a sua vida. Deus é contigo, viu? Eu creio nisso. Deus é contigo, Deus abençoe pela confiança, chamar. Eu quero dizer que eu vou estar aqui em Aracaju e vou sempre aparecer aqui para cultuar com os irmãos. Em nome de Jesus. Estou congregando ali na igreja no Getúlio Vargas, ajudando o pastor ali com os irmãos. Deus tem abençoado, né? Diante da pandemia tem aparecido muita gente na igreja muito necessitada, muito carente de Deus, né? Eu vi um pastor pregando no YouTube, e ele dizendo que o número de pessoas, 7 milhões de pessoas constantemente atrás dele, em desespero, atrás de uma palavra, atrás de um conselho, de uma ajuda, de uma maneira, de alguma coisa, alcançar alguma coisa, né? Porque a pandemia está deixando muitas pessoas buscando a Deus, e eu tenho certeza que Deus, Ele vai se mover, amém? Abra a tua Bíblia aqui no livro de Marcos, glória a Deus, capítulo 5, Evangelho de Marcos. A situação, está uma situação de nós chorar na presença de Deus, de nós descer na presença de Deus, de nós orar mais, presença de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus. Não é para nós temer, não, né, irmãos, diante da situação, é para nós se chegar mais a Deus. Glória a Deus, se chegar mais a Deus. Não temas. O Senhor diz na sua palavra várias vezes: não temas. Não temas. Abra a tua Bíblia em Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, e no versículo, glória a Deus, 35. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, 5:35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas. Não temas. Crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo eles, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, porque que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem pode dizer glória a Deus?
Quem pode dizer só o Senhor é Deus? Levante a sua mão direita assim, ó, bem alto. Diga: Deus é bom para mim. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Diz um hino que os melhores hinos, as melhores revelações, as melhores visões, as melhores revelações foi escrita em tribulação, né, irmãos? Foi escrita na tribulação. Eu estava passando uma tribulação muito forte na minha vida, lá em São Paulo. Eu morei em São Paulo quase 30 anos, e eu estava passando uma situação tão difícil em São Paulo. Não era financeira não, emocional. E eu estava chorando muito. Eu trabalhava chorando. Eu procurava sempre os cantos para trabalhar, de forma que ninguém me percebesse. Porque eu estava sempre chorando, e era um desespero, aquele desespero. Até um dia, passou dias, passou meses eu assim. E um dia, eu botei a cabeça na parede e disse: Senhor, onde tu está? Eu não vejo saída para mim, onde tu está? E caiu uma gota de água do céu na minha cabeça, e foi uma resposta de Deus naquele dia. E era uma música de Nelson Ned. Nelson Ned cantava muito essa música, fez muito sucesso, porque tudo passa, tudo passará. Calma, é passageiro, é só um vento, vai passar. Calma, fica em paz, não temas diante da morte, não temas diante da morte. Esse chefe aqui da sinagoga, ele era chefe da sinagoga, e ele foi até Cristo, e Cristo estava no meio de uma multidão, um puxa-estica, e Jesus estava ali no meio daquela multidão. Jesus estava se dirigindo para a casa dele, mas tinha um embaraço assim, sabe? Aquele monte de gente, aquela monte de pessoas ao redor de Cristo, um puxa daqui, um pega dali. A mulher com fluxo de sangue também chegou entre a multidão e tocou também, e lá vai Jesus se dirigindo para lá, mas o impedimento estava grande para Jesus chegar até lá, que aquela grande multidão. Glória a Deus. E o chefe da sinagoga também estava ali presente, porque ele foi buscar socorro, ele foi buscar ajuda, ele foi buscar um auxílio de Cristo Jesus ao favor do seu lar, da sua família, que estava bastante em dificuldade. Glória a Deus. Eu digo para você, viu, irmãos, eu me deparava numa situação bastante difícil, sozinho, e naquele dia, aquela gotinha d'água que caiu na minha mente, eu vi esperança. Porque às vezes as pessoas perdem a esperança, aí bate o medo, bate o desespero, e não tem mais esperança. E o Senhor Jesus quer que você tenha esperança. Não temas, não temas. O Senhor disse para ele assim, olha, o chefe da sinagoga recebeu uma notícia trágica. Não incomode mais o mestre. Não incomode mais o mestre não, porque a sua filha, ela acaba de falecer. Como diz assim, não tem mais solução para sua filha. A morte chegou. E Jesus só olhou para ele. A Bíblia diz que Jesus não acudiu. Essa palavra que ele está falando aí vai depender da tua fé. Não temas, crê somente. Não vá no que ele está dizendo, não vá no que os seus olhos humanos estão vendo. Não,
Use a fé, o sobrenatural. Não use o natural, use o sobrenatural. Não olhe a aparência física, olhe lá na frente. Esse vento está passando, é só um vento que está passando, aleluia. É para aprimorar a tua fé, é para fortalecer a tua fé. Você agora não está entendendo, mas lá na frente você vai entender o mistério, o segredo de Deus na tua vida. Jesus disse isso para os discípulos. Não entendes agora, tu não entendes agora, agora tu não está compreendendo, agora tu não está entendendo o porquê, mas tu vai entender lá na frente, né? Aquela palavra que eu recebi do Senhor naquele trabalho, ah, meu Deus, foi a solução. Eu peguei o ônibus, terminei de serviço, peguei um ônibus para ir para casa. E o choro continuou. Aquela vontade de chorar, mas não era chorar de alegria não, e nem chorar de prazer, era choro de desespero mesmo, o choro da perca, E aí, no ônibus, aquele hino da harpa cristã, né? 151 veio bem no íntimo do meu ser. Fala, Jesus querido, aleluia. Às vezes você está ouvindo muitas vozes, um aqui, outras vozes aqui, outras vozes de lá, outras vozes de lá, e vem outra pessoa fala assim, vem outro fala assim. Só que Deus quer falar no íntimo do teu ser, contigo, na tua vida, assim, ó, no íntimo do teu ser. Foi por isso que Jesus disse assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore ao teu Pai que está no céu, e o teu Pai que vê ocultamente te recompensará. Muitas vozes, é vozes de amigo, é vozes de vizinho, é vozes de parente, é vozes ali, é vozes de todo jeito, meu Deus. Mas o teu Deus, o qual tu serve, Ele quer ter um particular contigo e falar no íntimo do teu ser, para que você saiba que Ele vive e Ele cuida de ti. Homem, não temas, crê somente. Jesus não acudiu àquelas palavras. Jesus escutou, mas não deu crédito àquela palavra não. Assim mesmo é você. A quem tu está ouvindo? A quem os teus ouvidos estão ouvindo? De quem você tem ouvido? Não dá certo, não é por aí, não é assim, é assado, faça assim, vá para lá, fique aqui, levante, não, vá. E é muitas vozes, e cada um fala de uma maneira, mas aquele hino 151 da harpa cristã, né? É 151, né? Fala, Jesus querido. Eu quero dizer para você que o Senhor está dizendo assim: não temas as muitas vozes a quem você tem ouvido, pois o teu Deus quer ter um particular contigo, e Ele quer que você ouça a voz dEle falando no teu ser, da tua alma e da tua vida. Eu fui cantando aquele hino para casa, mas não foi um hino que veio na mente, assim, no pensamento não. Simplesmente lembrei do hino, não foi assim não. É no íntimo do ser, assim, o coração, de você sentir arrepiar o corpo e a lágrima descer e você começar a cantar. Quem já teve essa experiência com Deus sabe do que eu estou falando. Não é você conhecer o hino porque você conhece e o hino vem na sua lembrança. Não é assim não. É aquela voz dentro para fora. Não é a voz de fora para dentro. Não, é a voz de dentro para fora, falando contigo. Aí o corpo fica arrupiado, parte do corpo, né? E aquele choro da alma vem,
e a voz cantando de dentro, aí você fala: isso é que é Deus. Nós estamos diante de uma situação de morte. Morre todos os dias tantos e tantos e tantos diante da pandemia. Mas nós estamos aqui na igreja em outra visão espiritual. Aquele homem chefe da sinagoga estava diante de uma situação de morte. E o Senhor disse para ele assim: não temas. Não temas. Não temas. Quando chega lá na casa, com muita dificuldade por causa daquela multidão, Jesus chega na casa do chefe da sinagoga. E foi. Jesus entrou dentro de casa. E eles tinham contratado umas pessoas para poder tocar, cantar, chorar. Que era a cultura da época, né? E lá estavam aqueles conhecidos, pessoas profissionais nesta área de chorar nos velórios. Jesus disse uma palavra: a menina não está morta, apenas dorme. Aleluia. Mas todos estavam cientes na mente deles que a menina estava realmente morta. Você vê que é a visão? É a visão. Qual é a minha visão? Qual é a tua visão? Qual é a visão de Cristo? De que maneira você está vendo isso? De que maneira você está passando nessa situação? De que maneira? É a visão. Vamos olhar com a visão ampla. Vamos tirar a venda dos olhos e olhar de uma maneira com os olhos, com o olhar de Cristo Jesus. Aquele povo estava dentro de casa chorando e alvoroçados. Todos estavam alvoroçados. A menina tinha 12 anos de idade, diz Lucas, que a menina tenha 12 anos de idade. Glória a Deus. O choro, o pranto, o alvoroço tomou conta de todos que estavam naquela casa. E quando Jesus fala: a menina não está morta, mas a menina está dormindo, riam-se dele, mangaram dele, zombaram dele, fizeram pouco caso dele. Glória a Deus. Olha, irmãos, eu já vivi situação bastante difícil na minha vida, graças a Deus por isso. E hoje eu tenho como experiência. Eu tenho como experiência para passar para outra pessoa, experiência para você conversar com outra pessoa, experiência. Você lá na frente, você fica mais maduro, você sente que a fé está mais firme, você sente que é coisa da vida, é passageiro, acontece, mas lá na frente você vai cantar o hino da vitória. Aleluia. Eu estava conversando aqui com o pastor sobre o egocêntrico e o cristocêntrico. Nós temos que ser em Cristo, estar em Cristo, viver em Cristo, pregar Cristo, amar Cristo, andar em Cristo, morrer em Cristo, ressuscitar em Cristo e esperar Cristo para subir com Cristo. Agora o ego tem que morrer em Cristo, na cruz de Cristo. Jesus ensinou os discípulos a orar assim: quando vocês orar, ore assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tem muitos cristãos que pensam que Deus vai realizar os sonhos dele e a vontade dele. Não vai. Você, a sua vontade tem que morrer na cruz de Cristo, você ressuscitar em Cristo e a vontade de Deus ser realizada na tua vida.
A minha vontade tem que morrer. O meu eu tem que morrer. Cristo viver em mim e a vontade de Deus se realizar na minha vida. Não temas. Ainda não é o fim. Aleluia. Não temas. Não é o fim. Não é o fim. Glória a Deus. Jesus olha aquela multidão em alvoroço, choro, muito choro, muitas pessoas alvoroçadas, mão na cabeça, desespero. E agora? E agora? O que fazer? O que vai fazer? Chega o autor da vida, aquele que tinha autoridade sobre a vida e a morte, aquele que ele mesmo se declarou. Ele mesmo se declarou: eu sou o princípio e o fim. Aleluia. Você é tão jovem, você tem muito ainda pela frente. Teu caminho é longo ainda. Teu caminho é longo. E o Senhor hoje diz aqui nessa palavra para a tua vida: não temas. Glória a Deus. Aleluia. É só para te amadurecer, sabe? É só para te amadurecer. Glória a Deus. Como Jesus falou, e aquela multidão, aquelas pessoas que estavam dentro de casa zombou dele, foi colocada todos para fora. Se crer, fica. Se duvidar, vai para fora. Você entende? Se não temer, fica. Se temer, for covarde e for frouxo, vai para fora. Anaico me subia. Anaico. O Senhor diz assim: quando Ele falar e você ouvir, você fica junto com Ele, você faz parte do grupo que está com Ele. E quando Ele falar e você duvidar e debochar, e não der vingança, e não der importância, vai para fora. Vai para fora. Ele pegou todos aqueles que estavam em alvoroço, preocupado, motivado pelos seus egos, pelos seus costumes, e botou para fora. Mande todos sair, todos eles, esses profissionais do choro, bote eles para fora. Aí entrou João, Pedro e Tiago, os dois irmãos. Tiago e João eram irmãos, e ficou só os três: a mãe da menina e o pai da menina e Jesus. 7 pessoas, né? 7 é o número de Deus, é o número perfeito. Os 3 apóstolos, o pai, a menina e a mãe da menina. 6, Jesus. 7, entra no quarto, porque Deus gosta. Jesus gosta de intimidade. Jesus gosta daquele crente que tem intimidade com Ele. Entra aqui, só 7, só vocês 6. Aleluia. Aleluia. A multidão alvoroçada foi colocada para fora. Para fora. Está entendendo? O pai da menina presenciou do começo ao fim. Agora, a menina na cama, deitada, 3 apóstolos, que os 3 apóstolos seriam as 3 testemunhas do milagre, para ser levado, aquele ato, ser levado adiante e chegar até nós. Os 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. O pai, a mãe da menina, recebeu ordem de não contar para ninguém o que aconteceu.
Eu vejo nessa passagem que na igreja cada um tem uma função, cada um tem uma missão, cada um tem um chamado. Deus levanta um nessa maneira, Deus levanta um para pastora, Deus levanta um para diácono, Deus levanta outro para presbítero, Deus levanta outro para evangelista. Eu vejo nessa passagem isso, cada um tem o seu chamado de Deus, na obra de Deus. Aleluia. Agora, a menina está morta na cama. Aqueles que estavam do lado de fora, eu estou dentro ou eu estou fora? Eu estou dentro, fazendo parte do número 7, ou eu estou fora, no meio da multidão, lá fora? Aleluia. Eu não sei, eu vou julgar a mim mesmo, e você julgue a você mesmo. Aleluia. Aqueles que estavam chorando, pranteando, em alvoroço, foram colocados para fora. A ordem de Cristo para você: não chore, o Senhor está no controle. Na tua vida, o Senhor manda. Ele é o princípio e o fim na tua vida. Foi Ele quem te chamou, foi Ele quem te escolheu, foi Ele quem te levantou, foi Ele que te deu o dom natural na tua vida. É Ele que te chama, é Ele que escolhe, é Ele quem capacita, é Ele que te dá a vitória. Dessa sepultura e sobe da sepultura quem Ele quer. Está no controle dEle, está no domínio dEle. Então somente não temas. Não é para temer nem a morte, quanto mais. Não é para temer nem a morte, quanto mais. Entendeu? Glória a Deus. Aleluia. Como é que fala com o morto? Jesus falou aqui, ó. E nessa passagem, Jesus não orou pela menina, não. Jesus pegou ela pela mão. Jesus pegou ela pela mão. Aleluia. Quando Jesus fazia este tipo de coisa, pegava uma pessoa na mão, tocava em outro, mandava outro, ordenava outro. Eu vejo isso como auxílio, ajuda. Ele ajudando, Ele socorrendo, Ele amparando, Ele ajudando a pessoa a receber de Deus o milagre e a vitória. O Senhor pegou ela pela mão, pela menina pela mão. Glória a Deus. Aleluia. Entenda bem, o Senhor te pega pela mão. Está escrito, né? Que o Senhor pegou Israel pela mão direita. Eu te tomo pela tua mão e te digo: não temas, porque eu sou contigo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele pegou a menina pela mão e ele disse à menina: Talita cumi, que traduzido é: menina, te digo, levanta-te. Glória a Deus. Na passagem de Lázaro, Jesus fez uma oração antes de mandar Lázaro sair. Mas nessa passagem aqui, ele não ora, ele simplesmente ordena, dá uma ordem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Dentro daquele quarto onde a menina estava deitada, tinha 7 pessoas. E o Senhor Jesus fez o milagre de retornar a vida àquela menina. Tenha um particular com Deus, você e teu Deus. Eu estou numa luta travada para orar de madrugada. Eu boto o relógio para despertar,
E é batalha. Eu estava na igreja, a irmã disse assim para mim: olha, o Senhor está te procurando de madrugada. Eu digo: ah, meu Deus, eu tenho que orar. Eu boto o relógio para despertar, e é aquela batalha para poder levantar para orar. Se você não se esforçar, se eu não me esforçar, é lutar, joga na cama, vou arrastando para orar, porque é complicado. Talita cumi, menina, a ti te digo, levanta-te. Glória a Deus, glória a Jesus. O Senhor te ajuda. Eu vejo aqui o Senhor agindo de uma forma sobrenatural na vida daquela menina que tinha 12 anos de idade e tinha falecido. Outro alvo também é a família. Veja só, né? A mulher, a Bíblia não menciona outros filhos do casal, só menciona essa menina. Então eu vou partir do princípio que ele só tinha essa filha. A Bíblia nesse texto aqui não menciona se ele tinha outros filhos. Estava um casal sendo partido, uma perca, estava perdendo a sua filha, o seu bem maior, que era a sua filha. Glória a Deus. Será que alguém aqui já perdeu alguma coisa? Perdeu a comunhão, perdeu a fé, perdeu a esperança, ou perdeu algo importante para ti? O Senhor Jesus, Ele diz aqui nessa palavra: Talita cumi, não temas, porque o Senhor é aquele que restitui a tua fé, a tua comunhão. A tua comunhão. Sabe como você era antes? Sabe como você era lá atrás? Alegre, feliz, contente, cantava, adorava, glorificava, não olhava as barreiras e as dificuldades, andava, marchava, caminhava na fé, na palavra. Hoje a situação está mais difícil, está complicado, aleluia, mas o Senhor está dizendo: levanta-te, levanta-te, Talita cumi, levanta-te. O Senhor é na tua vida, o Senhor não te deixou, o Senhor não te abandonou, o Senhor não te rejeita, Ele é contigo. Talita, essa palavra é para ti, ó. Levanta-te, levanta-te e anda. Aleluia, glória a Deus. Faça como o salmo: olhe para o alto, olhe para cima, não olhe para baixo, não olhe para o lado, não olhe para trás, olhe para cima, olhe para frente. O teu Deus te ama, e Ele diz: Talita, Talita, Talita cumi, levanta-te. Glória a Deus. Talvez você vá dizendo assim: ah, mas eu errei, ah, mas eu pequei, ah, mas não dá mais certo, ah, mas eu já tentei, ah, mas já disseram isso, já falaram aquilo. Mas a palavra é para ti, é para a tua vida, é para o teu coração. Talita cumi, Talita, menina, mulher, homem, a ti te digo, fica de pé, levanta-te. Glória a Deus. Adore na dor, adore na perca, adore no sofrimento, porque Ele é contigo aonde quer que tu andares. Glória a Deus, glória a Deus. Pode ter certeza de uma coisa: não passa nada na tua vida, não acontece nada contigo sem que o teu Deus não saiba. Um quarto escuro, sem luz, pintado as paredes de preto, e uma mesa lá dentro pintada de preto, e uma pulga em cima dessa mesa, o teu Deus vê. O teu Deus vê a pulga.
Agora imagine o que está acontecendo contigo. O teu Deus vê, Ele sabe, Ele conhece o íntimo do teu ser, Ele conhece. E a palavra de Deus para ti nesta noite é: levanta-te. Glória a Deus. Não fica chorando, se lamentando, reclamando, contando o problema para um e para outro, como alvoroçado. Não, a palavra é: levanta-te, ainda há esperança para ti. Amém? Essa palavra foi a palavra que Deus me deu nesta noite. Eu vou parar até aqui. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus dê graça e vitória. Pode bater palma para Jesus. Glória a Deus. Amém.